Oi, imagina que você está passeando e que no trajeto que você está fazendo, você tem um caminho que você já está habituado. Para chegar onde você deseja, você passa por uma rotatória. E num determinado dia, a saída dessa rotatória está interditada. E você descobriu com uma placa que você não pode seguir por ali, que é o caminho que você conhece. O problema é que não existe nenhuma placa que direciona você para uma outra saída, para um outro caminho. Você não sabe dentro dessa rotatória por onde você deve seguir para chegar onde você gostaria. Isso dá uma sensação de falta de direção e você pode ficar se sentindo perdido. Esse exemplo que eu usei é para ilustrar quantas vezes, quando você encontra um problema e quando você encontra um comportamento em alguém que você se relaciona e um comportamento que não está adequado, quantas vezes você paralisa aquela pessoa dizendo que ela não deve fazer aquele comportamento, mas você não direciona dando novas saídas de como ela deve agir. Isso serve para uma birra do teu filho, isso serve para uma atitude ou para uma iniciativa errada de um funcionário, de um colega de trabalho, para qualquer pessoa da tua relação. Porque vamos lá, se o teu filho bateu na irmã, né? E você fala, não pode bater, mas você não diz como ele deve agir. Quando ele estiver desapontado com a irmã, você paralisa o comportamento de bater, mas você não dá uma nova direção. Nesse momento, você está sendo a placa que para, mas você não está sendo a placa que, além de dizer que ele deve parar, que direciona. E para você conduzir bem uma relação e resolver bem os teus problemas, você precisa identificar o problema, paralisar o problema nomeando e direcionar esse problema. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, um funcionário teu que tomou a iniciativa de responder um e-mail de uma maneira inadequada, de uma maneira errada, com alguma palavra, algum termo inadequado, e você diz para ele que não deve ser feito aquilo, e em contrapartida não mostra o modelo de um e-mail ou de uma resposta mais adequada. A tendência é que esse problema volte e que ele volte a cometer erros muito parecidos. Isso porque, de novo, nesta relação com esse problema, você não foi a placa que direciona, você só paralisou. Portanto, quando você encontrar um problema e quando tiverem obstáculos no teu caminho, na relação com alguém que você precisa ensinar, lembre que você deve identificar o problema, você deve ser placa que paralisa, porque isso dá limites e diz que por aquele caminho não se deve seguir, e você deve ser placa que direciona, ou seja, dê uma saída para um caminho e dê um repertório de solução para o teu problema. Eu tenho certeza que nas tuas relações isso vai fazer muita diferença, tá bom? Beijo!